Olá, bem-vindos ao AUP Connection, um programa criado pela UP dedicado a compartilhar com você conteúdos de valor e insights estratégicos. Eu sou Gutenberg Silveira, Head de PPM GRC, e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bem interessante: Strategic Portfolio Management. Como é que volta esse aqui? O de baixo. Ah, é o de baixo e não nele? Ah, por isso que eu tô apanhando aqui. Pô, que treco. Hoje vamos falar de dores em projetos. Na nossa experiência, o que nós vamos compartilhar aqui com vocês? Qual é o montante de recursos alocados aos seus projetos de investimentos? As organizações não sabem exatamente a quantidade de projetos que elas têm disponíveis em cada uma das suas áreas. E numa visão integrada, elas não conseguem saber quanto foi investido, quanto foi gasto, quanto vai ser gasto no próximo mês, quantos projetos estão atrasados. Elas, infelizmente, não conseguem responder a questões básicas desse tipo. Os investimentos que foram alocados estão em sintonia com o seu planejamento estratégico. O que nós observamos é que projetos vão para um lado e a estratégia vão para o outro. Perdem totalmente a simetria. E o trabalho é fazer com que todos os projetos, de fato, estejam devidamente integrados. Até porque projetos entregam a estratégia da organização. Entregam as estratégias de executivos, métricas de executivos, na medida que esses projetos não concluem, automaticamente mexem na parte mais sensível do corpo deles, ou seja, o bolso. Qual é a situação dos seus projetos? Quanto foi gasto? Quais os projetos que estão atrasados? Quais são os riscos? Será que realmente temos mudanças em escopos? Como isso está sendo controlado? Bem, olhando o nosso quarto item, para o sentimento de descontrole dentro do seu projeto com a execução de planos e mais planos de ações sem sucesso. Isso é muito claro, até porque a organização não conhece claramente os seus projetos e acaba atacando em locais errados. É um problema de escopo, acaba atacando dentro de custo ou tempo como um todo. No próximo item, nós podemos ver a questão da ineficiência. Então, existe a sensação de ineficiência proporcionada por perdas recorrentes em projetos. O projeto não deu certo, mas o próximo vai dar. E aí fica aquela expectativa totalmente errada. Bem, seguindo aí no canto direito superior do nosso slide, nós podemos ver se há um controle efetivo que garanta a entrega dos seus projetos dentro do prazo, dentro dos custos e dos níveis de qualidade que efetivamente foram contratados por você. Próximo. Falta um controle adequado sobre as mudanças dos seus projetos? E o que nós observamos na nossa prática é que a quantidade de mudanças é realmente muito grande dentro do projeto e que, de certa forma, acaba impactando no resultado como um todo. Eu até comprovei em tese que as organizações mais maduras na gestão de projeto são aquelas que têm forte controle do escopo, forte controle financeiro, fazem um controle financeiro como os nossos pais ou nós controlamos os nossos orçamentos domésticos. E, finalmente, o terceiro elemento fundamental é fazem uso intensivo de gestão do conhecimento. E para finalizarmos esse slide, os riscos são realmente tratados efetivamente ao longo do ciclo de vida do projeto. As organizações minimizam os riscos, acreditam que riscos aconteçam somente dentro do quintal do vizinho, que não ocorrem riscos dentro das suas organizações, mas como tratá-los adequadamente e tratá-los ao longo do ciclo de vida, ok? Bem, estamos trazendo para vocês alguns números justamente para contextualizar estas dores. Porque projetos, como eu disse, entregam a estratégia da organização. Projetos precisam trazer valor para os acionistas. Pensem nos velhinhos, nas velhinhas dos Estados Unidos que põem dinheiro efetivamente em ações. E elas põem ações nas organizações esperando que elas tragam benefícios. E na medida que essa organização não traz o benefício esperado, por exemplo, para os seus projetos, acaba impactando no bolso deles. Portanto, os projetos precisam trazer valor no final do dia para os acionistas.
Bem, uma pesquisa que nós compartilhamos aqui da ServiceNow mostra que 88% dos executivos acham que os seus clientes estão mudando mais rapidamente os seus negócios e elas não conseguem acompanhar. Isso é claro, a velocidade de negócio nem sempre está refletida nos nossos processos e principalmente dentro da nossa tecnologia. Para compartilhar e corroborar com isto, nós trazemos aqui dados interessantes do PMI, dados da última pesquisa em 2021, onde contextualiza dados globais e, em especial, dados da América Latina. Então, se vocês observarem aqui o primeiro item, e vamos nos focar aqui em América Latina, 71% das empresas atingiram as metas originais ou a intenção de negócios. Ou seja, os projetos conseguiram atingir 71%. 29% deles escorregaram. Se nós olhássemos o segundo item, 63% das empresas conseguiram concluir os seus projetos dentro do seu orçamento original. Fazendo uma conta simples aqui, 1/3 dos projetos novamente escorregou. Quando olhamos a questão de prazo, o número é um pouco mais assustador. 53% dos projetos são concluídos dentro do prazo. Aliás, se nós traçarmos um paralelo com o número global que está ao lado ali, nós podemos observar que 55%. Fazendo uma conta bem simples, metade dos projetos estouram o prazo. Continuando, em relação a falhas em relação do projeto, em especial ao orçamento perdidos, esse número é da ordem de 32%. E finalmente, e nesse caso aqui, fechando o nosso slide, em relação ao nosso escopo, 27% deles apresentam distorções no escopo. Ou seja, o escopo está mudando constantemente, sem controle, sem gestão. Bem, quando nós olhamos a plataforma ServiceNow, vocês podem ver a sinalação no módulo de SPM, Strategic Portfolio Management. A plataforma ServiceNow entrega 28 módulos entregados. Módulos integrados estes que se conectam, por exemplo, com riscos, com a parte de ITSM, entre outros módulos mais, dentro de uma plataforma única, uma base de dados única e com um conjunto de recursos extremamente importantes que podem te ajudar no seu dia a dia, na gestão de projetos, programas, portfólios e gestão de resultado. Por que então SPM dentro das organizações? Primeiro, para que nós possamos escalar as operações, até porque os desafios com que as organizações enfrentam hoje, tanto do ponto de vista de negócio como tecnológico, são muito grandes. Para corroborar com isso, trazemos aqui alguns dados estatísticos. 95% das organizações usam 2 ou mais ferramentas para a sua gestão de projetos. Se já é difícil fazer uma gestão sem, ainda com 2, nós podemos concluir que no final do dia não tem nenhuma ferramenta. 2 ferramentas que nem sempre se conversam, ferramentas estas que estão espalhadas com processos distintos, trazendo resultados também distintos. E numa visão consolidada da empresa, não conseguem entregar. Outro dado muito importante, 93% dos CEOs temem que os seus modelos operacionais não acompanhem o ritmo de negócio. Isso é fácil, até porque o negócio vai numa velocidade incrível e nem sempre a gestão de projetos acompanha. Ela não segue o mesmo nível de maturidade. E o que eu posso afirmar, até analisando todo o mercado, nós sempre estamos a reboque disso. O negócio movimenta mais rápido com que a gestão de projetos se movimenta dentro da empresa. Isto quer dizer maturidade. Maturidade não é o quanto nós vivemos, mas sim o quanto aprendemos. Portanto, é um processo de aprendizado a todo momento. E as ferramentas não substituem as habilidades, mas sim elas complementam, trazendo uma maturidade maior corporativa. Um outro dado muito importante é 70% dos trabalhadores exigem
um trabalho significativo e com propósito. A estratégia é algo complexo, a estratégia não está escrita em pedra e eu vou compartilhar isso com vocês mais adiante, mas é complicado buscar essa estratégia, como ela está em constante mutação, eu tenho que estar com que os projetos acompanhem esta estratégia, até porque, como vimos, projetos entregam a estratégia. Portanto, exige que os projetos tenham uma flexibilidade respondendo a esta estratégia. Portanto, nós estamos falando de várias frentes, vários recursos que precisam estarem constantemente alinhados. Para finalizar, 67% dos planos estratégicos falham devido à má comunicação. Essa má comunicação, efetivamente, passa de processos que não estão padronizados, soluções que não estão integradas, recursos que não visualizam corretamente, a estratégia que se perde no tempo. Bom, a ideia efetivamente de SPM é justamente integrar pessoas, processos e tecnologia para que efetivamente vocês possam ter a melhor gestão dentro da sua organização. Enfim, para mostrar isso de uma forma prática, eu vou chamar aqui o meu par, o Daniel Piccioli, para que possa apresentar um pouquinho das funcionalidades de SPM para vocês. Olá pessoal, meu nome é Daniel Piccioli, sou Head de uma BU aqui na UP focada em PPM e hoje vou estar apresentando aqui para vocês o módulo do Strategic Portfolio Management. Bom, vamos apresentar agora um processo de PPM, um processo padrão. É o processo que o ServiceNow, o SPM, segue, arrisca. Então, tudo começa com as empresas fazendo uma previsibilidade do que vai ser o roadmap estratégico. Como que se monta um roadmap estratégico? Então, empresas vão trabalhar ali com 1, 3, 5, até 10 anos de previsibilidade de quais estratégias elas querem atingir. Elas têm que ter previsibilidade de investimentos. Então, um dos primeiros passos é você realmente definir objetivos, estratégias e investimento. Isso vai gerar o que a gente chama de roadmap estratégico. Bom, seguindo um planejamento, à medida que os anos vão chegando, esse planejamento é refinado. O que vai dar origem a um planejamento mais refinado é um processo que é um dos mais importantes, é um processo de gestão de demanda, é um processo crítico nas empresas, tá? Por quê? Porque é capturar das empresas as necessidades de projeto, né? E para isso, você precisa estimar, algumas empresas chamam isso de business case, candidato a projeto, mas é num processo de funil chamado gestão de demanda, onde essas iniciativas vão ser alinhadas às estratégias, nós vamos gerar KPIs de custo, recursos com previsibilidade de quais recursos ou quais perfis a gente vai trabalhar. Isso tudo vai gerar insumo de score e priorização. Então tenham aí o processo de gestão de demanda, um processo crítico para se definir o que é um planejamento estratégico e um roadmap estratégico. Quando a gente olha aqui o processo de demanda, algumas empresas adotam um processo de ideação como um processo para gerar as demandas. Então, ideias de clientes, ideias de colaboradores, ideias das áreas de negócio em geral. Isso tudo gera demandas que aí no seu ciclo de vida vão ser priorizadas, ok? Seguindo o processo de SPM, o backlog de demandas formado, de iniciativas, de projetos que as organizações precisam, eles vão entrar num ciclo de planejamento contínuo. O que é isso? É o momento de priorizar. É o momento de olhar para aquelas definições de custo, de prazo, de alinhamento estratégico, de recursos e dizer aquilo que vai para um modelo de execução, aquilo que vira projeto e aquilo que não vira projeto. Nem toda empresa tem dinheiro infinito, né? Então, tudo alinhado ao orçamento que ela tem,
e aos prazos que são definidos aí na estratégia, ok? Então quem faz isso? Um gestor de portfólio, um PMO Manager e um gestor ali das áreas de estratégia. Bom, execução de projeto. Tudo que a gente falou até agora foi planejamento. Agora é importante falar da execução. Então a execução vai estar em linha com o modelo que foi planejado. Então existem alguns modelos aí, os mais tradicionais, né? O modelo Waterfall, onde projetos de engenharia, projetos em cascata vão ser executados. Existem também modelos de tecnologia, modelos de entregas ágeis, né? Tem aí o Agile, rodando modelos de Scrum. Você pode ter o Safe, que é o ágil escalado. Tudo isso vai gerar, então, um backlog de trabalho da companhia, onde a gente tem que executar. Agora está priorizado, a gente passa a executar. Muito projeto que entrega aplicações, né, sistemas, eles têm ali as práticas de DevOps, ou seja, desde o desenvolvimento até a operação. Então, a entrega daquele projeto é uma entrega de uma aplicação que vai ser entregue ali por uma prática de DevOps, onde se realiza a subida do teu projeto para a operação. E aí a operação significa que clientes internos ou externos estão usufruindo do benefício daquele projeto. Para finalizar, tem modelo de processo de PPM que tem aqui no ServiceNow. Todo o projeto deve ou deveria ter um benefício associado, um valor associado, seja monetário ou não monetário. E esses valores retroalimentam a tua estratégia. Então, no final, gente, projetos entregam estratégia. Então, vamos ver na prática como funciona o SPM. Estou logado no SPM. O que vocês estão olhando aqui é uma tela de uma capacidade denominada Strategic Planning Workspace. Aqui a gente tem o que a gente chama de plano de portfólio. Então, imagine que você possa criar planos de portfólio por diversos níveis organizacionais da sua companhia. Então, aqui vamos pegar um exemplo, vamos olhar um plano estratégico de uma companhia aqui genérica para 2024. Quando eu acesso o plano estratégico, eu tenho 3 grandes pilares aqui para olhar dentro do meu plano, dentro da minha estratégia para 2024. Primeiro, definir os objetivos. Então, vocês lembram no framework, onde a gente fala muito em definir os objetivos e estratégias da companhia. Então, o que vocês estão vendo aqui é, nesse primeiro pilar, 33% das minhas estratégias já foram alcançadas. Quem entrega a estratégia são objetivos, então eu tenho aqui quais objetivos entregaram, qual percentual de evolução para as estratégias. Aqui logo abaixo, vocês veem um mapa aqui de cores, né? Vermelho, verde, amarelo, sinalizando o status de cada objetivo por cada estratégia. O ServiceNow chama de estratégia primária, né? Então é possível você ter uma derivação de estratégias aqui. E os goals, os objetivos, suportando essas estratégias, tá? Então aqui a gente tem o que o ServiceNow chama de estratégia, objetivo e, por fim, targets. Então, embaixo de objetivos, você pode ter diversos targets que vão sensibilizar os objetivos e vão sensibilizar estratégias. Então, é um tripé: estratégia, objetivo e target. Definidas as estratégias prioritárias, a gente começa a derivar isso em listas e acompanhamentos gerenciais. Então aqui eu tenho a lista das estratégias prioritárias, dos objetivos, quem são os donos, qual o status que está cada um, qual o percentual de evolução que cada um deles tem. Se eu quebrar isso, por exemplo, vamos abrir aqui uma estratégia de se tornar líder da indústria. Como líder da indústria, eu tenho aqui, no meu exemplo, 2 targets: aumentar o market share e aumentar a eficiência operacional. Tem um target aí de chegar em 78%, o outro em chegar em 55%. Alguns eu já evoluí, outros nem tanto. Então aqui você vai revisando os targets de acordo com o período. Pode ser mês, ano, quarter. Então aqui a gente começa a entender o progresso dos objetivos, o progresso dos targets junto às estratégias, ok?
Bom, uma vez definido isso que é muito importante, nós vamos para o segundo pilar daqueles 3 que eu comentei. Qual é o segundo? Eu preciso priorizar o meu backlog. Nesse modelo, o ServiceNow está apresentando um modelo de priorização baseado em valor e esforço, mas existem diversos modelos de framework na solução que podem ser selecionados. No caso de valor versus esforço, o que você vai fazer é determinar um valor, o quanto esta iniciativa vai trazer de valor para a organização e se o esforço é alto, médio ou baixo. E aí o ServiceNow automaticamente vai gerar o score para isso. Bom, existem também capacidades de você poder agrupar isso por portfólio, por planejamento estratégico e diversas outras capacidades para te ajudar nesse processo. Pilar 2, eu fiz o scoring, eu pontuei as minhas iniciativas, agora eu vou para o 3. O que é o terceiro? Eu vou trabalhar com priorização e roadmap. Então vamos para o 3. Bom, agora eu estou em planejamento. No planejamento, eu já tenho os dados de score aqui pontuados. O que eu vou fazer agora é criar um ranqueamento. Então eu vou selecionar aqui a opção de ranquear os itens e vou colocar aqui uma opção de valor por esforço. Então o ServiceNow automaticamente vai reordenar minhas demandas, e minhas iniciativas e meus projetos para que estejam de acordo com o ranqueamento. Eu posso ranquear isso por outros atributos, como por exemplo, se é must have, se é could have. Então eu posso aqui alterar aqui, eu tenho diversas opções de ranqueamento. Uma vez ranqueado, eu agora preciso definir o que é prioritário. Lembra daquela história que empresas não têm recursos ilimitados, sejam eles prazos, financeiros ou pessoas. Então a gente precisa priorizar. Quando a gente seleciona aqui as opções de priorização, o ServiceNow vai levar essas iniciativas para o roadmap, ok? Então essa é uma visão de roadmap da solução, onde a gente tem acompanhado aqui a evolução dos projetos que já estão em andamento, a gente acompanha projetos que estão para iniciar, a gente acompanha dependência entre esses projetos ou essas iniciativas, que é muito importante. Então, um exemplo aqui clássico, esse projeto depende desse, e aqui uma linha vermelha sinalizando que não é possível esse tipo de dependência. Então, eu teria que arrastar aqui o meu projeto um pouco mais para frente para ele fazer sentido aqui. Então, são percepções como essa que vão agregar aí no planejamento do que está priorizado no seu roadmap. Bom, agora falando de gestão orçamentária, Então, os processos de OKR, de objetivos, goals, targets, agora a gente vai falar de gestão orçamentária. Então, no processo de gestão orçamentária, a gente tem no ServiceNow um módulo denominado Investment Funding. Esse módulo permite que a gente gere as caixinhas de dinheiro, que podem ser agrupadas e categorizadas de várias maneiras. Eu vou pegar aqui um exemplo de um orçamento baseado em portfólio. Bom, então, o que vocês estão vendo aqui na minha tela nada mais é do que um top level investment. É a primeira caixinha de dinheiro, é o orçamento definido para a companhia. Então aqui tem um investimento que foi definido, aqui no caso ele foi inserido por ano fiscal, por quarter, 15 milhões, 3 milhões, 3 milhões e meio, e esse dinheiro agora vai ser distribuído por portfólio. Então ele foi 53,5 milhões é o orçamento total, e aqui ele foi alocado já nesses portfólios com esses owners para ser então rateado em projetos. Então ainda tenho disponível 6,12 aqui do total. Agora vamos olhar como fica essa estrutura numa visão de árvore. Então eu tenho o investimento total em projetos, em CAPEX e OPEX aqui da organização. Eu tenho a distribuição desse orçamento em portfólios. E aqui, no portfólio de CSC, eu consigo ver que existem 3 projetos que estão sendo financiados, que têm um orçamento baseado no portfólio de CSC. Então aqui a gente define vários níveis, donos, essas solicitações de dinheiro são aprovadas pelos donos do portfólio, e aí sim a gente tem o controle
de quem pediu, de quem recebeu o orçamento para os projetos. Pessoal, agora falando sobre gestão de projeto um pouco mais em alto nível. Logo mais eu vou fazer um storytelling do processo end-to-end, desde a ideação, passando para a demanda, portfólio e projeto. Olhando agora a gestão de projeto num nível de indicadores, de dashboards, de gestão, o que a gente tem aqui é um painel que o ServiceNow denomina de PMO Dashboard. No primeiro momento, ele só tem informações quantitativas, né? Isso já responde para muitas empresas que têm processos descentralizados de gestão de projeto, muita coisa. Quantos projetos tem na companhia? Quantos projetos na companhia são para transformar a companhia ou para manter a companhia funcionando, que são os projetos operacionais. A gente tem projetos por categoria de investimento, projetos que vão reduzir custo, projetos que vão aumentar a produtividade. Quais são as áreas que mais demandam projetos? Então a gente responde uma série de informações quantitativas quando a gente olha para um dashboard como esse. Olhando agora um pouco mais sobre KPIs, a gente vai para a saúde do portfólio. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês na abinha aqui de Project Health é uma série de indicadores que vão dizer projetos que estão atrasados, projetos que estouraram o orçamento, projetos que têm alto risco para a organização. Esse painel vai ajudar a gente a direcionar o nosso esforço para aquilo que vai dar realmente resultado no aumento da eficiência operacional e execução dos projetos. Bom, vou dar um exemplo de um indicador único aqui. 73% dos projetos aqui estão com uma saúde considerada ok, ou seja, os indicadores de prazo, custo, escopo e recurso são indicadores que estão sinalizados como verde. 73% não me diz muita coisa. Então a gente precisa entrar num drill down para entender esse número. Então acessando aqui o painel do Performance Analytics do ServiceNow, a gente consegue ver, primeiro, que com os dados históricos gerados, a gente consegue até criar uma curva de tendência. Então a minha tendência aqui é a minha saúde do meu portfólio cair. Outra coisa que eu consigo fazer é projetar o futuro. Então, dado que historicamente eu estou assim, a minha tendência de saúde do meu portfólio é 73% nos próximos meses. Bom, legal, já entendi o histórico, já entendi o futuro, agora eu preciso entender qual é o ofensor. Por que meu número, onde o meu número está ruim e onde ele pode melhorar. Então eu tenho aqui o que o ServiceNow chama de breakdown. Aqui eu consigo olhar a visão do indicador por várias dimensões. Uma dimensão que é bem interessante é, por exemplo, qual é a unidade de negócio, ou qual é o departamento que tem um menor índice de saúde no portfólio de projetos. Aqui eu estou vendo que a área comercial está entregando muito pouca saúde nos projetos. Então isso já me ajuda a direcionar e canalizar os meus esforços para resolver problemas de projeto na área comercial. Bom, esse foi um exemplo. É possível colocar targets, né? Ou seja, atingir números melhores e maiores. Aqui eu botei um target para chegar em 80%. Ele já mostra que meu gap é de 7% com relação ao meu target. E eu posso monitorar e controlar esse indicador para atingir os meus resultados. Pessoal, agora vamos falar do processo de ideação. Então é onde nasce o processo de SPM, né? Algumas empresas aplicam o módulo de gestão de ideação para capturar da cabeça dos colaboradores as ideias e trazer para uma solução para que ela seja ali analisada, feita uma triagem, ponderada, se aquilo segue ou não segue. No ServiceNow a gente está olhando agora o portal de ideação. Esse portal de ideação permite que ideias sejam criadas, compartilhadas, votadas, comentadas, para que então um gestor de ideias responsável analise essas informações e tome decisão se essa ideia vai gerar uma demanda, um projeto ou não na companhia. Então aqui de maneira muito tranquila eu tenho uma ideia que é implementar o SPM numa determinada companhia. Quando eu acesso a ideia, eu tenho aqui os comentários, a justificativa do que é essa ideia,
Algumas pessoas comentaram que a ideia parece boa, parece ruim, votaram. Aqui eu tenho as ideias relacionadas a essa minha ideia, as ideias mais votadas e por aí vai. Bom, o importante do processo de ideação é que o gestor tome uma decisão, se essa ideia vai seguir em frente ou não. Bom, agora a gente vai olhar um painel para olhar a gestão dessas ideias por um gestor da área responsável, por um grupo responsável pelas ideações, ok? Então esse é o portal, um exemplo de um dashboard, onde a gente tem quantas ideias estão por status, quantas ideias foram convertidas em demandas ou projetos ou melhorias da companhia, as ideias mais votadas, as ideias por categoria e até uma tendência de quais categorias de ideias são as que mais estão trazendo resultado. Uma visão analítica bem rápida, então, quanto tempo uma ideia fica na prateleira, quantas ideias foram convertidas por mês, por quarter, por ano e, por fim, a gente vai olhar agora como que uma ideia é convertida, então, a uma demanda. Então, eu vou sair daqui, pegar aqui uma ideia. Vou pegar uma ideia aqui, essa aqui. Então vamos pegar, por exemplo, uma ideia que foi submetida via o portal e essa ideia ela precisa passar por um processo, né? Um ciclo de vida. Começou um workflow dessa ideia. Então o gestor da ideia vai qualificar. Essa ideia pertence à área financeira, essa ideia eu vou atribuir a um grupo responsável por essa ideia. Essa ideia, ela tem um impacto na companhia alto, médio ou baixo, então vão ser definidos os critérios para uma triagem dessa ideia. Uma vez que se define por essa ideia, então, seguir, o que nós vamos fazer é transformar agora esta ideia num processo de avaliação que no ServiceNow a gente chama de gestão de demanda. A gente vai transformar a ideia numa demanda. Muito bem, então aqui o ServiceNow já criou a demanda, né? No caso aqui um ID da demanda, e agora a gente vai começar a falar de um processo de demanda onde a gente vai enriquecer com dados financeiros, KPIs, informações para tomada de decisão se essa demanda vai ou não virar um projeto. Muito bem, pessoal, então o que eu tenho aqui agora é uma demanda. Essa demanda nasceu como origem uma ideia. Não necessariamente as demandas têm que nascer como uma ideia, elas podem nascer num portal, diretamente submetendo a demanda. No nosso exemplo aqui, ela partiu de uma ideia, então a gente tem aqui, ó, de que ideia ela partiu. E essa demanda, uma vez submetida, ela tem que ser definida a um gestor de demanda, no caso, o Demand Manager aqui. O gestor da demanda vai ser o grande orquestrador para capturar informações. Então aqui já está preenchidas algumas informações do tipo qual portfólio pertence, quais são as áreas impactadas, que área que solicitou, qual é o período que eu tenho a necessidade de implementar o SPM, aqui essa demanda. E aqui eu começo então a elaborar o que algumas empresas chamam de candidato a projeto, pré-projeto. Eu começo a elaborar um business case. Bom, o business case é a consolidação de uma série de informações. As áreas começam a atuar gerando essas informações. Então o Demand Manager tem a capacidade de distribuir tarefas para as áreas submeterem as suas necessidades para poder responder ao business case. Então aqui estão as tarefas, tarefas de estimativa, tarefas de revisão financeira, tarefas de análise de risco, são as mais diversas tarefas aqui. Bom, uma vez definidas as tarefas, definidos os stakeholders, definidos quais os requisitos para esse business case, definidos até antecipando riscos, issues que potencialmente podem acontecer,
a gente parte para a visão financeira. Essa é uma das visões mais importantes para a tomada de decisão, porque impacta em orçamento. Então a gente vai fazer, num primeiro momento, um High Level Estimation, mas num segundo momento a gente vai trabalhar com planejamento disso, que a gente chama de Cost Plan. O Cost Plan, plano de custo, vai definir os gastos planejados para esse business case. Então aqui a gente tem um exemplo dos mais diversos gastos. Nós vamos ter que adquirir licenças, nós vamos ter que contratar serviços de implementação, nós vamos ter que ter um suporte pós-go live. Então toda essa distribuição financeira é realizada no ServiceNow por meio do Cost Plan. Outra coisa é o benefício que isso vai trazer. Hoje em dia a gente fala muito em valor, benefício e mede os projetos pelo benefício que ele traz. Então aqui você planeja os benefícios monetários que esse projeto vai trazer. No final você tem um retorno financeiro, uma análise de ROI, de retorno de investimento, que vai te ajudar a tomar uma decisão. Bom, demanda foi analisada, foi estimada, foi orçada, ela tem um alinhamento com a estratégia por meio do business case, eu consigo definir para qual objetivo essa demanda está relacionada. Aqui olhando para o business case, para qual objetivo essa demanda está relacionada. E aí eu parto para um processo que o ServiceNow chama de assessment, onde eu vou definir um score para aquela minha demanda. Esse assessment, quem responde são os stakeholders, ok? Uma vez respondido, gera um score, e aí a gente está com a demanda pronta num status que a gente chama de qualificado. Qualificado significa que eu tenho todos os inputs para tomar uma decisão. Então vamos olhar como fica o resultado desse business case em comparação com os demais, que estão nas mesmas fases de qualificado. Essa é uma capacidade que o ServiceNow chama de Demand Workbench. Aqui é um gráfico de bolhas, nós temos o eixo de risco, o eixo de valor, nós estamos ponderando baseado no resultado do assessment daquela demanda, se essa demanda está num quadrante onde o risco é menor, o valor é maior e, obviamente, né, a gente ainda decide pelo sistema. Então a gente pode aqui naturalmente fazer uma reorganização do score para promover aquilo que faz sentido, de acordo com critérios que talvez não estejam no sistema. Muito bem, feita essa ponderação, eu costumo até chamar essa etapa de um pré-comitê ou uma etapa onde a gente vai definir o que vai levar para um comitê, definir o que vai executar, o que vai virar projeto. Agora sim, eu estou num comitê, eu estou num papel agora de gestor de portfólio, e eu tenho algumas responsabilidades como gestor de portfólio. Uma delas é gerir orçamento. Outra responsabilidade é definir alinhamento estratégico. Eu tenho que seguir aquilo que está definido na estratégia da organização. E outra é saber se eu tenho gente suficiente para fazer. Então, a tela que vocês estão olhando, ela tem uma capacidade de eu definir através de cenários o que vai ser executado. Então, para vocês entenderem, eu estou aqui no ano de 2024, eu tenho um orçamento de 6,5 milhões para 2024, tanto em CAPEX, tanto em OPEX, já comprometi 4,1 nas demandas e nas iniciativas que estão selecionadas aqui ó, com cheque em verde, ok? E agora o meu desafio é que, de acordo com os ciclos de planejamento, está entrando novas demandas, eu tenho que ver o conflito dessas novas demandas com os projetos em andamento. Então, como eu faço isso? Através da construção de cenários. Aqui eu tenho 2 cenários prontos. Um cenário que está olhando iniciativas com mais retorno de investimento. Um cenário que está olhando iniciativas que têm um maior score. Então, ele está mostrando os cenários, e nesses cenários, eu comparando entre eles, eu analiso, atualmente estou num cenário de 4,1. Se eu aprovar as demandas que eu selecionei, vou para 4,5. Aqui eu estou entregando um benefício de 19 milhões. Aqui, com uma demanda a mais, eu já entrego um benefício muito maior de 29.
Então você vai definir aqui o cenário de execução. E uma vez definido, a gente vai para projetos. Bom, pessoal, agora a gente está indo para a parte de execução. Tudo que a gente falou até agora foi planejamento. A gente planejou objetivo estratégico, a gente planejou orçamento, demanda, e agora a gente decidiu e priorizou aquilo que vai executar. Em execução, eu tenho um exemplo aqui de um projeto de implementação do SPM. Então eu estou acessando esse projeto. Do meu lado esquerdo, eu tenho algumas possibilidades de olhar detalhes, formulário desse projeto, toda a parte financeira, a parte de riscos, issues, decisões, change requests desse projeto, uma parte analítica onde eu vejo o dashboard e toda a documentação do projeto. Bom, de cara vocês estão vendo aqui um planejamento desse projeto, é um Gantt, né, com todas as suas sucessoras, predecessoras, dependências aqui entre as tarefas. A gente pode gerar baseline, caminho crítico, integração com project. Vamos começar olhando, então, agora aqui, primeiro a parte analítica. Essa parte analítica, eu costumo dizer até que atende muito bem a um GP. Imagina que ele está entrando, o projeto se movimentou e ele precisa entender os percentuais de avanço, o quanto o projeto já andou em prazo, se tem riscos, novos riscos abertos, ações que ele tem que tomar, quais os planos de ação para esse projeto. Aqui uma curva de custo, né, de planejamento financeiro, do que planejou, do que realizou, as alocações, né, tarefas que tem para a próxima semana, o que escorregou, o que não escorregou. Então tudo isso ele vai gerenciar através desse painel analítico, ok? Depois, passando aqui para aqueles controles que eu comentei de risco, ações, decisões. Então, tudo que a gente precisa logar aqui, registrar para garantir o compartilhamento da comunicação, das informações do projeto, a gente vai associar aqui ao RIDAC, tá? Parte financeira, a gente olhou ali no planejamento da demanda todos os custos, né, que a gente elencou para esse projeto. Aqui na realização, a gente vai ter então agora não só o plano, mas a execução. Então, quanto variou do meu actual cost com relação ao meu planned cost? Eu posso criar baselines do meu projeto, associar os baselines financeiros aos baselines, inclusive de prazo, né, de cronograma. Então, aqui tem uma série de funcionalidades financeiras que vão me ajudar a gerir e controlar o financeiro do projeto. Um exemplo rápido aqui é de como eu poderia gerar um baseline. Então, eu vou criar um baseline aqui. E automaticamente, depois, com as alterações, eu vou poder comparar os dois baselines, o atual e o baseline gerado. Então, tenho também possibilidades de comparar baselines. Aqui, em detalhes do projeto, eu tenho todas as informações, sejam elas quem é o GP, todas as informações que migraram da demanda para o projeto estão aqui. Aqui eu tenho informações monetárias, não monetárias, o budget do projeto e por aí vai. Por fim, eu gostaria só de apresentar um status report e a gente conclui aqui a nossa demonstração. Bom, nossa última parte agora aqui, status report. Status report é um instrumento extremamente importante para a comunicação, compartilhamento das informações de projeto para a companhia. Então o ServiceNow tem aqui no modelo de status report um modelo de one page, as principais informações de um status report, que seja ele o andamento, um sumário executivo, o que foi feito na semana passada, o que vai ser feito na próxima. Então está aqui os principais indicadores e tudo mais. Bom, o modelo de PPT pode ser gerado através de um template que a organização queira fornecer. Então aqui eu vou pegar um exemplo padrão de um template de status report e aí, uma vez mapeadas as informações do projeto no template, é possível adaptar o status report para o modelo que for necessário para a companhia. Então aqui, ó, abrindo um exemplo, a gente tem a geração do PowerPoint com as informações, o status, com as informações executivas, com gráficos, com listas. E isso tudo pode estar na identidade visual do cliente,
e pode da sua empresa e pode estar com os gráficos e elementos que você considera importante. Então agora nós vamos finalizar com o Gutenberg. Face ao exposto, e o Daniel mostrou isso com muita propriedade a vocês, vamos traduzir a estratégia de uma forma eficiente. Olhando para a nossa pirâmide organizacional, nós podemos ver ali no topo a estratégia de negócio. Essa estratégia é que vai dizer quais são as coisas certas a serem feitas dentro. Descendo um pouquinho mais, nós podemos ver aí a gestão de portfólio, como o Daniel bem apresentou lá dentro. Ou seja, quais as coisas certas que nós estamos fazendo dentro da organização. Abaixo, nós podemos, de certa forma, unificar aqui a gestão de programas, a gestão de projetos e, como vocês viram, o ServiceNow é possível trabalhar no método Waterfall, o método híbrido e o método ágil, bem como a gestão de demandas. Para isto, nós estamos fazendo as coisas certas corretamente. Portanto, a ideia do ServiceNow é proporcionar isso a vocês, uma integração completa, de tal forma que nós possamos traduzir a estratégia. Vocês podem observar pela figura a seta descendo, saindo da estratégia de negócios até a gestão de demandas, traduzindo essa estratégia para que os níveis inferiores possam realizar e, obviamente, essa realização se dá no sentido inverso dessa seta, realizando a estratégia e traduzindo a estratégia a todo momento. Enfim, dando uma visão estratégica do que é isto, nós podemos sintetizar todo o ServiceNow, todo o SPM especificamente, numa visão bem estratégica. Ou seja, lá em cima que nós vamos ter a visão da organização, ou seja, para onde a organização quer ir. Abaixo, nós vamos ter a missão, ou seja, a razão de ser da organização. Abaixo ainda, nós vamos observar os objetivos organizacionais. E é aí que nós temos os OKRs. Portanto, como os OKRs vão medir a missão e a visão da nossa organização. Portanto, toda a estratégia passa a ser medida, sempre em linha com o que nós vimos anteriormente. Projetos entregam a estratégia da organização. Abaixo da estratégia, nós podemos ver toda uma camada de gestão extremamente interessante, até porque a camada superior, onde vocês observam a gestão estratégica, é todo o nível superior da organização. Estamos falando de C-Level, todos os diretores, todos os superintendentes que estão sendo municiados por informação do SPM. Abaixo, nós vamos ter toda uma visão de portfólio, ou seja, o seu TMO, o seu VMO, o seu PMO, o seu IPMO, todos são absolutamente iguais, com funções um pouco parecidas, mas todos eles vão ter a oportunidade de gerirem o seu portfólio, gerirem os seus programas, gerirem os seus projetos, bem como a sua gestão de demandas. Ou seja, é a gestão constante do alinhamento com todos os objetivos estratégicos da organização, para onde a organização está indo e como ela vai conseguir controlar todos os seus projetos. Para finalizar, vou falar um pouco sobre a UP. Nós somos uma consultoria especializada em ServiceNow, centro de treinamento autorizado e líderes em 3 quadrantes do ISG desde 2021. Temos o maior portfólio de projetos em ServiceNow, em organizações líderes de seu mercado em seu segmento. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e ativar as notificações para não perder os próximos. Siga-nos também, a UP, em todas as redes sociais, para ficar por dentro de mais assuntos relevantes como esse. Veja os nossos links que estão destacados aqui no vídeo. E até o próximo encontro do UP Connection.